Fala galera, Kaique Rocha por aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para você uma análise completa de uma campanha que eu fiz no mês de agosto e que eu quero mostrar para você para que você possa aprender e dessa forma você também possa ter tomadas de decisões dentro das suas campanhas, beleza? E o seguinte, fica até o final desse vídeo que até lá eu tenho um presente para você. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para toda vez subir um vídeo novo você seja avisado. E eu quero todos os meses estar fazendo isso. Todos os meses quando eu for subir campanha e tudo mais, ter o fechamento, quando for na próxima semana seguinte, eu já quero trazer esse tipo de conteúdo para que possa também te ajudar. E aí você deixa nos comentários se isso também é relevante para você, beleza? Então chega de enrolar, bora para a tela do computador que é o que nos interessa. Bom, então já deixei aqui separado, coloquei algumas campanhas em específico para a gente poder fazer essa análise. Nesse momento a gente vai falar somente de uma campanha, tá? Posso depois fazer um próximo vídeo falando de uma segunda campanha aqui. O ideal aqui que eu quero mostrar é sobre uma análise de campanha de estratégia E1. Depois eu posso estar fazendo aqui, por exemplo, uma análise de campanha dessa estratégia aqui, ó, da estratégia E2, ou seja, meio de funil. Acho que também é muito interessante a gente estar trabalhando eles, beleza? Então já deixei aqui o filtro. Sempre é bom você ir lá fazer dessa forma, tá? Sempre é importante você descrever a sua campanha para que você possa, quando você for filtrar, você consiga localizar elas. Por isso que é sempre importante você colocar aqui qual que é a estratégia, o nome do produto, o valor da comissão específico, a data que você começou a subir a campanha, enfim. Dessa forma você tem essa noção melhor, beleza? Vamos lá. Vou pegar esse produto aqui, esse método HIT. Eu comecei a anunciar ele a partir do dia 2 de agosto e aí ele atingiu aqui, ó, o valor de R$ 100 e não converteu. A ideia aqui é o que? Quando o produto ele atinge aí um valor de R$ 100 ou 100 cliques, de acordo com as palavras estão direcionadas, o anúncio e tudo mais, ele não converteu, a gente vai lá e pausa a campanha. Foi isso que eu fiz. Todas essas campanhas aqui foi exatamente desta maneira que eu fiz, beleza? Então é o seguinte, filtrei aqui, ó, do dia 1º até o dia 31, certo? Ele teve aqui um custo de R$ 100,59, não teve nenhuma conversão aqui em específico, fiquei com um lucro negativo aqui nessa campanha e aqui, ó, é interessante o que? A média aqui do CPC tá por volta de 3,87, o CTR aqui, ó, 2,94. O CTR aqui ele ficou baixo. Eu até procurei trabalhar ele aqui. Se você olhar aqui, eu aumentei inclusive o meu orçamento. Talvez aqui eu poderia ter aumentado um pouco mais para conseguir trabalhar esse produto, para conseguir ter um CTR mais atrativo e também tem a ver com o seu anúncio também, tá? A gente pode olhar isso daí também para ver se teria alguma oportunidade. Não é somente aumentar o orçamento. Teve um volume bem grande de impressões aqui, ó. A taxa na parte superior aqui, ó, ele ficou por volta de 70%. Foi uma taxa um pouquinho ruim. Procurei trabalhar isso daqui também. E na primeira posição também foi um pouco difícil aqui para poder conseguir trabalhar ele. Eu acredito que talvez aumentando o próprio CPC poderia estar melhorando esse índice. Enfim, eu fiz o ajuste na campanha também e eu quero mostrar um pouco mais dentro dela. Vamos lá, vou acessar ela aqui. Bom, então aqui eu criei um único grupo de anúncios, que é o que? Voltado para o nome do produto, beleza? Vamos primeiro, antes de olhar palavra-chave, extensões e tudo mais, vamos olhar como que estava o meu criativo nesse momento, tá? O meu anúncio. Venho aqui na parte de anúncios e extensões e vou clicar aqui, ó, anúncios, beleza? Quando eu venho aqui, já aparece os meus anúncios. Nesse caso aqui, eu tenho 3 anúncios aqui que estão desativados hoje. E por que tem 3 anúncios aqui? Porque em um determinado anúncio eu fui lá e resolvi pausar ele, porque eu vi que estava gastando um pouco mais, não estava tendo uma atração muito interessante, e aí eu fui lá, pausei e criei um novo. Eu vi que estava consumindo e tudo mais, não estava rolando, e aí eu fui lá e fiz isso. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, eu acabei colocando 2 anúncios responsivos. O que seria o anúncio responsível? Aquele que tem mais variação, que a gente pode colocar mais títulos e mais descrições, beleza? Eu acabei criando 2, não era necessário, eu poderia ter deixado somente um, e aí teve até um aqui que acabou consumindo um pouquinho mais e eu acabei pausando ele. Foi eu não vou lembrar agora qual deles que eu pausei primeiro, mas eu lembro que foi um desses 2 aqui que eu acabei pausando, e aí eu fui lá e criei um novo. Mas enfim, dentro do meu criativo aqui, eu coloquei exatamente o nome do produto aqui, certo? Coloquei dentro da minha estrutura para ver se eu conseguia ganhar dentro da posição do leilão. Não necessariamente isso influencia, mas nesse caso aqui eu vi como estava a minha concorrência e
resolvi colocar dentro da minha estrutura. Quando eu faço isso, eu procuro estar fazendo da seguinte forma: eu coloco direto para a página de vendas. Se eu vi, procurei estar destravando a campanha, não rodou, não, mesmo aumentando o CPC, mesmo aumentando o orçamento e mesmo assim não rodou, aí eu vou lá e coloco na minha estrutura para destravar logo de uma vez. Pode ser muito desse feeling que você pode estar vendo, você faz isso e tudo mais, mas não significa que você precisa ter uma estrutura. Você pode estar subindo suas campanhas sem estrutura própria. E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de site, beleza? Eu olhando aqui, ó, eu consigo identificar também que minha taxa de primeira posição, cara, tava muito ruim, ó. Tava 15%, 10%. Ó, esse daqui ficou péssimo, ficou menos de 1%. A parte superior aqui até que tava legal. Esse criativo aqui, esse daqui tava bacana. Já os demais aqui não estavam tão interessantes, beleza? Nesse meu anúncio aqui, por exemplo, eu coloquei o nome do produto, coloquei já qual era o valor do produto e acesso a bônus exclusivos e tudo mais. Já nesse daqui, por ele ter variação, o que que eu faço para poder ter uma ideia melhor? Eu venho aqui em detalhes e aqui eu já consigo ver quais foram os títulos e minhas descrições. E aí eu posso vir aqui na parte de combinações e eu vou olhar aquele que teve maior impressão. Nesse caso aqui, o que teve maior impressão foi esse daqui, ó, 97%, ou 97 impressões, quer dizer, 22% aqui, com acesso vitalício, beleza, ó, aqui a gente já consegue entender que de repente faria mais sentido permanecer ou não. Aqui o anúncio responsivo é interessante nesse ponto aqui, seria muito bom se ele marcasse as conversões, mas hoje ele não marca isso, tem essa desvantagem dentro dele. Vamos aqui na parte das minhas extensões. Eu sempre utilizo site links, eu gosto muito de utilizar site links, ele tem uma boa porcentagem de CTR e tudo mais. Aqui tá aparecendo dessa forma, tá? Mas é porque aconteceu de eu fazer umas configurações aqui e subiu uns dias desses vários anúncios meus como reprovado. Aí até anúncio que estava pausado ele também apareceu dessa forma, mas daqui ele estava aprovado na época também. Deixei frase de destaque também e snippet estruturado, beleza? Na parte de promoção ele acabou também reprovando aqui, mas é por causa dessa mesma situação que eu falei. Beleza, esses foram as principais extensões que eu utilizei dentro dessa campanha. E a que eu mais gosto de utilizar e a que eu recomendo é a do site link. Ele deixa o seu anúncio mais robusto e isso é muito bom, fica bem mais atrativo. Eu gosto demais utilizar essa extensão. Se você olhar aqui, eu coloquei alguns títulos como benefícios incondicionais, depoimentos de alunos, conheça por dentro, oferta limitada, enfim, foram alguns pontos que eu coloquei em relação ao produto. Então, beleza, nesse ponto não tem mais nenhuma outra coisa assim que de repente eu poderia mudar ou fazer. Vamos olhar as palavras-chave, ou seja, o nosso coração da nossa estrutura dentro de uma campanha. Isso é muito importante quando a gente faz essas análises. Vamos olhar aqui, ó, as palavras-chave. Cliquei aqui, vamos lá. Opa, aqui, ó. Primeiras palavras-chave aqui, ó. Vamos lá. Os termos que eu coloquei, exatamente o nome do produto, método HIT. A diferença aqui, a única coisa que eu fiz foi colocar um com acento e outro sem acento. Isso também influencia dentro do Google. Isso é importante, que faz muito sentido na hora de você anunciar. Aqui, coloquei como correspondência de frase e correspondência exata. Deixei já dessa forma porque eu não queria estar pulverizando minha verba. Isso é muito importante. Vamos olhar aqui como que estava a média do CPC, ó. CPC por volta de 4,22, 4,12, 4. Estava um CPC bem alto para até mesmo uma taxa de CTR bem baixa. CTR aqui, para quem não sabe, é a taxa de interação que a pessoa clica, ou seja, de acordo com o volume que a pessoa vai clicando, a sua taxa de CTR ela tende a aumentar. Não significa que ter um CTR alto significa que ele está bom, mas vamos lá. Parte de primeira posição aqui também, bem baixo. Impressões na primeira posição, aqui também estava bem baixo. A gente consegue ver que estava muito ruim essa parte, ó. Outro ponto aqui também, ó, o melhor aqui que teve foi esse daqui, ó, que estava muito bom. De repente eu poderia ter pausado esses outros aqui, ó, e ter deixado somente esse, tá? Não necessariamente eu preciso estar sempre na primeira posição. Eu posso estar ali sempre na parte superior, ou seja, entre os 4 anúncios ali. Se eu tiver entre os 4 anúncios, tá show de bola. Agora as palavras negativas. Coloquei aqui também, sempre subo já uma lista para evitar cliques desnecessários. Isso
já evita com que eu perca dinheiro com isso. Agora a parte principal também aqui, os termos de pesquisa. Dentro dos termos de pesquisa, quais foram que teve clique aqui, ó? Somente os dois aqui, ó, certo? Ó, método hit, certo? E aí eu posso olhar aqui, cara, tem algum ponto errado até agora aqui? Até o momento aqui não tem. Tá tudo ok. Palavra-chave tá ok. A parte de extensões também tá ok. Não tem nenhum ponto aqui errado. Aqui teve até uma impressão de uma coisa que não tem nada a ver, esse nome aqui. Eu acredito que eu fui lá e já negativei ele também. Não teve clique, então beleza aqui. Termos de pesquisa aqui também tava ok. Teve algumas pesquisas aqui como o curso, mais a palavra. Vamos vir aqui agora na parte, ó, de informações do leilão. Aqui que tá o segredo. Aqui que tá o ponto-chave. Parte do leilão. Fiquei aqui na parte de impressões 81%, certo? E aqui, ó, que eu quero mostrar, ó, parte superior da página. Fiquei por volta de 77%. Então aqui, ó, eu estava com uma taxa bem baixa comparado a outros aqui, ó. Tinha site aqui, ó, que estava com 98%, 97%. Então eu estava bem ruim na parte do meu leilão aqui. Se a gente for colocar aqui do maior para o menor, a gente vai ver, ó, eu estava praticamente em último. Para conseguir ganhar aqui estava bem difícil. E na parte aqui, ó, primeira posição da página. E aqui a taxa de posição da primeira página. Vamos ver aqui, ó, também, ó, tava bem ruim, tá? Ó, 11% comparado aos outros domínios, tava bem ruim. O primeiro aqui, o método HIT em específico, tava ganhando na primeira posição, porém nessa parte aqui, ó, ele ficou em segundo, mas tá entre os dois aqui, então tava beleza. Então aqui tava uma concorrência alta até para conseguir atingir isso daí. Por quê? Se você olhar aqui, eu coloquei R$ 250, porém ele não gasta isso tudo, principalmente se você deixa exato lá as palavras e tudo mais. Agora, se você deixa uma palavra mais ampla, aí sim pode acontecer isso. Mas enfim, vamos olhar agora aqui por fim, ó, o meu CPC. O meu CPC aqui, ó, eu coloquei a R$ 5. Era o valor que eu tava limitado ali para pagar. Se eu quisesse talvez ganhar aqui mais o posicionamento dentro dessas campanhas, deveria aumentar um pouco mais o meu CPC. Talvez eu nem pagaria por um valor um pouco mais alto. Vamos supor que eu colocasse R$ 7. Talvez eu nem pagaria por esse preço. Por quê? Se eu for olhar aqui nas palavras-chave, eu vou ver que a média do CPC aqui, ó, o mais alto foi 4,22, ou seja, ele não chegou nem aos 4,95, aos 4,80, não chegou próximo do valor do meu CPC. Talvez eu mexendo aqui no meu CPC e talvez aumentando um pouco mais o orçamento aqui, colocando de repente R$ 300, poderia ser que eu ganhasse dentro do leilão, tá? Mas eu limitei aqui o meu CPC porque eu não queria pagar mais do que isso, porque eu já estava vendo que estava sendo difícil de ficar mais no posicionamento da primeira página, não estava rolando. Eu deixei dessa forma. E aí, por mais que eu otimizei a campanha, eu vi aquela campanha que eu achei que não era interessante, pausei e criei uma nova para ver se o Google entregava melhor. Não deu certo, deu R$ 100, fui lá e pausei. Você consegue identificar aqui que não tem nada fora da estratégia fundo de funil, não tem nada fora dentro dessa estratégia. Vai ter produto que realmente não vai vender. E aí você vai lá, pausa e sobe um novo produto. Vou mostrar aqui para você como que é a página de vendas desse produto aqui. Essa daqui é a página de vendas desse produto. A página de vendas para fundo de funil não importa tanto. Eu olho assim a página de vendas, eu acho bem fraca. Eu não acho tão atrativa, tão boa assim. Acho bem básica. Porém, por ser fundo de funil, página de vendas não importa tanto, beleza? Bom, o que eu quero chegar então aqui para você é o seguinte, que esse produto, ele pode se vender? Pode. Porém, ele pode se vender de uma forma mais difícil. Pode ser que ele se venda, às vezes, com R$ 150, às vezes um pouco mais. Não é tão interessante. Por isso que é importante você ir lá e já pausar. A comissão aqui eu coloquei que é R$ 118. Já estava chegando no teto da minha comissão. Eu vi que não era interessante, então fui lá e pausei. Tá tudo bem. A gente vai lá e parte pro próximo, certo? Esse é o processo. Esse é o processo. Não fique se martirizando às vezes por você olhar e pensar, cara, o que eu tô fazendo de errado? Onde que eu deveria mexer aqui? Onde que eu deveria mexer ali? Tem momento que você tem que deixar o Google trabalhar, deixar ele mexer com isso daí. Você não ficar se martirizando com isso. Claro que campanha que se vende, você não mexe. Agora, se uma campanha que de repente não está se vendendo, aí é interessante de repente você ir lá fazer uma configuração para ver se consegue destravar e começar a rodar e você conseguir gerar sua conversão aí dentro do Google. Fechou? E se você ainda está num processo de conhecimento, de aprender mais sobre a ferramenta, eu tenho um presente para você que é o meu mini curso 100% online, 100% gratuito. Vou deixar ele no link
da descrição para você clicar e se cadastrar lá e você vai estar recebendo as aulas no seu e-mail. Então, tamo junto, é isso e valeu!